cambada, como é que estão vocês? Aproveitando muito a prisão domiciliar graças ao gracioso coronavírus? Já que nós tem tempo, então o negócio é desenhar e ficar conversando fiado. Como tu já deve ter percebido, isso aqui é uma imagem que eu tinha já num dos cadernos de desenho que eu tenho guardados aqui. Aliás, eu tenho vários cadernos de desenho que eu uso todos para treinamento, e quando eu tenho alguma situação também que eu tô longe do meu computador, eu aproveito para desenhar no papel. Esse foi um caso em que eu fiz teoricamente um soldado espartano, algo desse tipo. Na verdade, eu fiz ele me lembrando do filme 300 de Esparta lá, de 2004, 2005, nem me lembro quando é que foi lançado aquele filme, mas eu me lembro das cenas de luta dele que eu achava bem interessante, e também a armadura dos personagens, que era uma armadura um pouco destruída, levando em conta que eles tentaram ser um pouco mais realista em termos do que eles teriam de material na época. Então era uma armadura um bocado marcada, cheia de quebradiços nela. Enfim, eu achei legal aquela armadura e acabei fazendo esse boneco aí no papel. Mas no papel não tem como fazer os recursos que eu preciso no caso de colorir o desenho, porque eu não trabalho com lápis de cor. Eu acho que eu comentei isso algumas outras vezes já. Eu só pinto no computador, então qualquer imagem minha que tu encontrar por aí que tiver colorida, ela foi feita no computador. A não ser que seja alguma imagem muito antiga. Teve uma época em que eu coloquei alguns desenhos lá do tempo de adolescência, justamente na época que foi lançado o 300. Naquela época eu tinha alguns desenhos coloridos, eu pintava naquela época ainda. Então aqueles bem antigões são desenhos coloridos, mas os de hoje em dia são todos feitos no computador. Até porque no computador eu não tenho medo de errar. Então tu pode perceber que tem vários erros nesse desenho aqui. Tem linhas que passam aonde não deveriam passar, tem uns quantos lugares ali que estão com as linhas tortas, coisa que não tem problema fazer esse tipo de erro no computador, porque eu sei que futuramente eu vou corrigir isso daqui. Então se tiver alguma coisa muito errada, eu simplesmente passo a borracha e eu sei que ele vai ficar apagado 100%. Coisa que no papel, se tu tiver uma habilidade bem desenvolvida, tu também consegue fazer sem problema nenhum. Só que no computador, tu se sente bem mais seguro para corrigir esses problemas, porque se por acaso tiver algum erro que ficou muito feio, que não tem como tu passar um lápis por cima, que é o caso do que eu estou usando nesse desenho aqui, ele é um simulador de lápis 9B, se eu não me engano, tu conseguiria esconder o erro, mas caso não consiga, não tem nenhum problema, porque no computador tu pode apagar 100% do erro. Então pode perceber que ele está cheio de riscos onde não deveria ter. Dá pra ver de longe que eu não estou nem um pouco preocupado com isso agora. Isso daqui, quando terminar a arte, quando fizer a parte de colorir, quando eu colocar a arte final por cima, esses erros não vão aparecer. Quando tiver os efeitos ali de luz e sombra, essas coisas, vai ficar tudo bem escondidinho, e o que por acaso não tiver como resolver, eu simplesmente vou apagar e pronto, não vai ficar nenhuma marca ali. Aliás, fazendo uma ressalva aqui, tem alguns detalhes que parecem errado, mas eu não vou corrigir eles de propósito. Por analisar aquelas linhas externas que a princípio foram feitas com simulador de caneta e não com simulador de lápis, aquela parte externa tem algumas linhas que elas estão um pouquinho tortas. Se tu for analisar esse desenho minuciosamente, tu vai perceber que tem algumas linhas ali que estão bem fora do lugar, elas não fazem um caminho simétrico, digamos assim. Ela tem algumas falhas, como se fossem as falhas do papel. Isso daí se dá por alguns motivos. Primeiro, eu acho mais difícil desenhar no tablet ou mesa digitalizadora. Mas que cadela chata, cala a boca dela. Eu vou matar essa cadela. Vamos lá, já matei a cadela. Na mesa digitalizadora eu acho bem mais difícil desenhar, porque ela tende a criar alguns riscos na superfície depois que tu começa a desenhar muito seguido nela. No olhômetro ali, se tu olhar para a tua mesa digitalizadora, tu vai perceber que tem um monte de riscos
que ficam ali, que não tem santo no mundo que consiga tirar essa riscaria dali. Um outro motivo pelo qual as minhas linhas estão um pouco tortas, aquelas linhas da parte externa do desenho, é porque de fato eu até acho que fica melhor assim o desenho mesmo, tendo algumas leves falhas, justamente para demonstrar que é um desenho feito à mão. Porque se fosse para ficar um desenho perfeito, com linhas completamente simétricas, completamente perfeitas, então até seria mais produtivo eu fazer o desenho no Corel ou no Illustrator, que são programas de vetor. Como esse daqui é um programa para desenhar à mão, é um desenho bitmap, tem as diferenças entre o bitmap e o vetor, não vou entrar a fundo nessa explicação aqui. O bitmap, ele aceita algumas falhas, então isso daqui é perfeitamente normal com o que já se espera desse tipo de desenho. Eu particularmente até acho mais legal assim, eu já me acostumei com isso. Algum tempo atrás eu achava que ficava melhor um desenho com uma linha perfeita, mas hoje em dia, depois de analisar até desenhos que não são meus, desenhos de pessoas famosas, se tu for pesquisar essas histórias mais comuns, tipo desenhos da DC, desenhos da Marvel, eles sempre têm algumas falhas nos desenhos. Talvez não os desenhos de capa, onde eles trabalham mais, são desenhos bem mais elaborados, mais caros. Agora minha cadela calou a boca e começou a cachorrada da rua a falar. Fala não, a quadra. Se foda, vai assim mesmo. Esses desenhos aí, eles costumam ter algumas falhas, que eu não sei se são feitas propositalmente, ou se de fato é porque os caras fazem muito na correria e acaba ficando. Mas são desenhos maravilhosos. Pensando nisso, eu acabei deixando essas pequenas falhas aqui. Hoje em dia eu já nem dou bola, mas pra mim já faz parte do desenho esse tipo de coisa. E falando nisso, já dá pra já dá pra apertar aquela velha tecla do problema que muito desenhista tem no início e que eu também já tive, eu já passei por isso, que é querer fazer desenhos perfeitos. Ou seja, se o cara falha, se a pessoa falha em algum detalhezinho do desenho, ela já quer jogar o desenho inteiro fora e fazer um desenho novo. Isso daí eu vejo com eu vejo o meu sobrinho fazer. Em muitos dos desenhos dele, ele tem aquele costume ainda de fazer desenhos pequenos de uma folha grande. Então fica uma folha de ofício, tamanho 20 por 29, e aí tem um desenho no meio da folha de 5 centímetros, 10 centímetros de um personagem pequeno ali, alguma coisa pequena que ele goste, e o resto da folha vai fora. Aliás, ultimamente ele até que tem aproveitado um pouco melhor a folha, porque eu fico em cima ali insistindo para ele que ele deve aproveitar a folha, fazer um desenho mais completo. Só que no geral, antigamente ele fazia só isso daí, que era só colocar um desenho pequeno e o resto da folha vai fora. Tem um segundo sobrinho também que está começando a desenhar. Aliás, uma coisa que eu tenho que deixar, eu acho que eu vou deixar gravado para a história isso daqui. Eu tô fazendo uma legião de desenhistas, porque os meus sobrinhos todos desenham. Nasceu a minha sobrinha agora no final de janeiro, e eu não duvido que vire outra desenhista. Justamente por minha causa, porque os outros dois viraram. O irmão dela e o primo dela viraram. Então, vai saber, né? A princípio pode ser que vire também. Aí eu vou continuar nessa velha novela de explicação de como utilizar esses desenhos aqui sem jogar a folha fora, sem se preocupar com as falhas no próprio desenho, porque é uma coisa até hoje ainda vejo muito comum nas crianças ou em quem está começando a desenhar, não necessariamente criança. Claro que hoje em dia está muito mais fácil de resolver esses problemas, muito mais fácil de aprender a desenhar, porque existem inúmeros cursos de desenho por aí no mercado. Eu já fiz particularmente eu fiz o curso do Ivan Querino, que é o Aprenda a Desenhar do Zero. Até porque quando ele lançou esse curso, na verdade eu não era muito acostumado com cursos online. Então eu fiz aquele curso ali que era o mais barato que tinha, e o foco principal dele era aprender a fazer caricatura. Só que ele não se prendia somente a isso, ele ensina técnicas básicas de desenho, muitas delas que eu uso nos meus desenhos até hoje, e eu sou muito grato a ele. Aliás, muito do que eu aprendi com o Ivan Querino
na verdade, são questões comerciais. Hoje em dia, o desenho faz parte do meu trabalho, justamente porque eu aprendi muita coisa com o curso dele. Então, na verdade, para mim, o que tinha mais valor naquele curso dele eram questões comerciais e não a questão do desenho em si. Mas o que eu quero dizer com a parte do curso é que quem faz os cursos resolve fácil muitos problemas. Uma coisa que tu pode perceber no meu próprio desenho aqui, em tudo que eu colori até agora, é que a maioria do que eu fiz foi tudo feito à mão. A parte externa do desenho, que ficou falhas de cor para fora, eu resolvi tudo à mão, sendo que uma pessoa que fez algum curso de desenhos digitais, curso que te ensina a mexer com Photoshop, Sketchbook Pro, que aliás é o que eu uso aqui, o Sketchbook Pro, eles vão te ensinar a colorir de uma maneira bem mais automática. Só que como eu não fiz nenhum curso relacionado a desenho digital, o que eu sei de desenho digital eu aprendi sozinho, eu sou autodidata nesse sentido. Claro que eu olhei muito vídeo no YouTube para isso, né? Mas muita coisa eu aprendi sozinho. Então eu tenho muitas manias, como por exemplo fazer essa parte de colorir o desenho, eu faço do mesmo jeito que eu faria no papel, que é fazer bem pertinho ali, a mão ali pertinho das linhas externas, e depois se ficou alguma falha, eu vou manualmente tiro aquelas falhas dali, que é uma coisa que muitos amigos que eu tenho que desenham já comentaram para mim que isso é uma coisa completamente masoquista da minha parte, querer fazer isso daí. É muito mais fácil usar um sistema automático de seleção ali da parte que eu quero pintar. Tem uma maneira de tu deixar completamente selecionado só o que tu quer pintar e só clicar num botão ali e já sai a pintura automática. Mas eu não faço assim, eu faço à mão porque eu acho, não sei, é uma mania da minha parte. Acho mais fácil clicar dessa forma. Eu sou maniático nesse sentido. Mas e tu? Prefere o desenho no papel ou o desenho no software? Qual que tu acha mais fácil de fazer? Deixa um comentário aqui nesse vídeo e me diz qual é a tua preferência e por que tu prefere um ou outro. Assim tu me ajuda e também ajuda outras pessoas a entender melhor essas diferenças. Aliás, eu já reparei que no nosso meio, desenhistas, é difícil encontrar pessoas que desenham no software. A maioria do pessoal que eu vejo colocar desenhos no meu grupo, a Academia de Arte, ou então em outros grupos que eu participo, geralmente eles são desenhos feitos no papel. Porque uma das reclamações que eu costumo ver na área de desenho é o pessoal dizer que não tem mercado. Mas uma coisa que elas não percebem é que é muito mais fácil tu conseguir encontrar trabalho com desenho se tu desenhar no software, seja em bitmap ou seja em vetor, mas mesmo assim é a área do desenhista. Então realmente para mim é um mistério por que as pessoas, a maioria dos desenhistas prefere desenhar só no papel, por que eles não desenham no computador, que é uma coisa que é muito mais fácil de se conseguir trabalho. E se tu chegou até aqui, não esquece de clicar no joinha e compartilhar esse vídeo. Assim tu ajuda muito na divulgação do meu trabalho e possivelmente ajuda também no aprendizado de mais desenhistas. Da minha parte era isso, um grande abraço pra ti. Aliás, um grande abraço não, um oizinho de longe só, que com essa putaria de coronavírus a gente não pode fazer mais nada, só se olhar de longe e olhe lá. Então tá, fui!